Mônica e eu nos conhecemos na faculdade, ambas jovens e cheias de sonhos. Ela estava estudando música e eu estava buscando um diploma em administração. Nossos caminhos se cruzaram durante um evento no campus e a conexão foi instantânea. Nós éramos atraídos pelas ambições e sonhos um do outro. Eu admirava seu talento e dedicação à música, enquanto ela apreciava minha abordagem prática à vida. Começamos a namorar e eventualmente nos casamos, prometendo apoiar um ao outro nos bons e maus momentos. Nosso casamento foi construído em respeito mútuo e amor. Eu sempre fiquei admirado com a voz de Mônica e sua paixão por cantar. Ela tinha o sonho de se tornar uma cantora renomada, e eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para apoiá-la. Eu administrava nossas finanças, garantindo que ela pudesse se concentrar em sua música sem se preocupar com dinheiro. Éramos uma equipe, e eu acreditava que nada poderia nos separar. No começo, tudo parecia perfeito. A carreira de Mônica começou a decolar, e ela começou a trabalhar com um produtor chamado Eric. Ele era bem conhecido na indústria e tinha a reputação de fazer estrelas. Fiquei feliz por Mônica, animado para ver seu sonho se realizando. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar mudanças sutis em seu comportamento. Ela começou a passar mais tempo no estúdio, muitas vezes até tarde da noite. No começo, pensei que era apenas a natureza da indústria musical. Mas então ela se tornou distante, tanto emocional quanto fisicamente. Nossas conversas ficaram mais curtas, e o calor que antes enchia nossa casa começou a desaparecer. Eu podia sentir que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que era. A atitude de Mônica em relação a mim também mudou. Ela se tornou mais crítica e menos afetuosa. As pequenas coisas que costumavam nos trazer alegria agora eram fontes de aborrecimento. Ela parecia preocupada, frequentemente perdida em pensamentos, e seu telefone se tornou seu companheiro constante. Apesar das minhas crescentes preocupações, tentei ignorar minhas suspeitas, convencendo-me de que era apenas o estresse da carreira dela. Nosso relacionamento continuou a se deteriorar, e eu me senti cada vez mais isolada. A carreira de Mônica estava prosperando, mas nosso casamento estava sofrendo. Eu não conseguia entender por que a pessoa que eu amava tão profundamente estava se afastando de mim. Eu me sentia impotente e confusa. Mas eu ainda tinha esperança de que poderíamos resolver as coisas. Mal sabia eu que a verdade era muito mais dolorosa do que eu poderia imaginar. O sucesso crescente de Mônica não era apenas resultado de trabalho duro e talento. Havia algo mais, outra pessoa, contribuindo para sua ascensão na indústria musical. Os sinais estavam lá, mas eu estava cego demais pelo amor e pela confiança para vê-los. Uma manhã, Mônica saiu às pressas, mencionando que tinha uma chamada de elenco importante que poderia ser uma grande oportunidade para sua carreira. Ela estava com tanta pressa que deixou a carteira no balcão da cozinha. Notei logo depois que ela saiu e decidi levar para ela. Afinal, pensei, seria um gesto legal, e talvez eu pudesse dar algum apoio moral. Peguei a carteira dela, pulei no meu carro e dirigi até o estúdio onde ela disse que o casting aconteceria. A viagem foi curta, mas pareceu anormalmente longa, pois uma sensação incômoda se instalou na boca do meu estômago. Continuei dizendo a mim mesma que estava apenas sendo paranoica e que tudo ficaria bem. Quando cheguei ao estúdio, notei que estava estranhamente quieto. A recepção estava vazia, e a agitação habitual de um dia de casting movimentado estava ausente. Andei por aí, procurando por alguém que pudesse me indicar Mônica. Por fim, encontrei um zelador e perguntei sobre a chamada de elenco. Não há elenco hoje, ele respondeu, parecendo confuso. Os estúdios fecharam por hoje. Suas palavras me arrepiaram a espinha. Por que Mônica mentiria sobre algo assim? Meu coração disparou enquanto eu continuava a procurá-la. Segui o corredor em direção às salas de gravação, esperando encontrar alguma explicação razoável. O silêncio era ensurdecedor, e cada passo que eu dava ecoava ameaçadoramente. Ao me aproximar de um dos estúdios particulares, ouvi vozes fracas vindas de dentro. Hesitei, minha mão pairando sobre a maçaneta. Reunindo toda a minha coragem, empurrei a porta ligeiramente e espiei para dentro. O que vi fez meu sangue gelar. Lá no sofá do estúdio, estava Mônica com Eric, seu produtor.
Eles estavam intimamente envolvidos, completamente alheios à minha presença. Meu coração se partiu em 1 milhão de pedaços. Parecia que o tempo tinha parado, e o ar foi sugado para fora da sala. Minhas pernas estavam fracas, e eu queria gritar, mas nenhum som saiu. Eu tropecei para frente, e a porta rangeu alto. Mônica e Eric olharam para cima, assustados. A expressão de Mônica era uma mistura de aborrecimento e indiferença. Ela não se esforçou para se cobrir ou se desculpar. Em vez disso, ela olhou para mim com olhos frios e disse: "Estou com Eric agora, não preciso mais de você." As palavras dela me cortaram como uma faca. A mulher que eu amei e apoiei por ano, se estava me descartando sem pensar 2 vezes. Eric sorriu, imperturbável com a situação. Mônica nem se deu ao trabalho de parar o que estava fazendo. Ela se virou para Eric, continuando seu ato íntimo como se eu não existisse. O choque e a traição eram demais para eu lidar. Eu me senti entorpecida, minha mente lutando para processar o que estava acontecendo. Sem dizer uma palavra, me virei e saí do estúdio. Meu mundo tinha desabado, e eu não tinha ideia de como juntá-lo novamente. Eu dirigi para casa atordoado, a imagem de Mônica e Eric queimando em minha mente. O amor e a confiança que eu sentia por ela foram substituídos por uma profunda sensação de perda e vazio. Como ela pôde fazer isso comigo? Como ela pôde jogar fora tudo o que construímos juntos? Quando entrei na garagem, eu sabia que nada mais seria o mesmo. A vida que eu conhecia e estimava se foi, substituída por uma realidade dolorosa que eu teria que enfrentar sozinho. Horas após a descoberta devastadora no estúdio, sentei-me no sofá da sala de estar, ainda em choque, olhando fixamente para a parede. Minha mente era um turbilhão de confusão e dor. Como Mônica pôde fazer isso? Como eu não tinha visto as placas? As perguntas eram infinitas, e as respostas pareciam ilusórias. Por volta do meio da tarde, a porta da frente se abriu, e Mônica entrou como se nada tivesse acontecido. Ela cantarolou uma música, com um sorriso casual no rosto, e começou a desempacotar as compras que havia comprado no caminho de volta. Sua indiferença era irritante, considerando o que eu tinha testemunhado apenas algumas horas antes. Eu a observei por um momento, tentando reunir forças para confrontá-la. Minhas emoções eram uma mistura de raiva, mágoa e descrença. Finalmente, levantei-me e a abordei na cozinha. "Mônica", eu disse, minha voz tremendo. "Precisamos conversar." Ela se virou para mim, sua expressão ilegível. "O que foi, querida?" Eu senti uma onda de raiva. "Não me chame de querida, eu vi você com Eric no estúdio. Não houve seleção hoje." Por um momento, um lampejo de algo cruzou seu rosto, mas rapidamente desapareceu, substituído por um comportamento calmo e composto. "Ah, isso", ela disse despreocupadamente. "Achei que você poderia descobrir eventualmente." Olhei para ela incrédula. "Como você pode ser tão casual sobre isso? Como você pôde me trair desse jeito?" Mônica suspirou e largou a sacola de compras que estava segurando. "Olha, acabou entre nós há muito tempo. Eu só não sabia como te contar. Eric e eu estamos juntos há um tempo, e simplesmente parecia certo." "Certo", eu ecoei, minha voz aumentando. "Você estava tendo um caso pelas minhas costas, e você acha que isso é certo?" Ela deu de ombros. "Era inevitável. Eric me entende e entende minha carreira de uma forma que você nunca poderia. Ele tem as conexões, a influência, simplesmente fez sentido." Eu senti meu mundo desmoronar ainda mais. "E agora? Você acha que pode simplesmente ir embora do nosso casamento como se não fosse nada?" O olhar de Mônica endureceu. "Na verdade, eu já cuidei disso. Pedi o divórcio meses atrás. Com o dinheiro de Eric, contratei os melhores advogados. Tudo já está no lugar." A sala parecia girar ao meu redor. "Você o quê?" Ela assentiu, sua expressão desprovida de qualquer remorso. "Sim, os papéis foram arquivados. Eu organizei tudo para ficar com a casa, o carro e uma parte significativa das nossas economias. Os advogados garantiram que eu saísse na frente. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago." "Você planejou isso o tempo todo?" Mônica não vacilou. "Eu tinha que cuidar de mim mesmo, esta é minha chance de fazer sucesso, e eu não podia deixar nada me segurar, nem mesmo você."
Fiquei atordoado em silêncio. A mulher que eu amava e confiava não só me traiu, mas planejou meticulosamente me deixar sem nada. A realização foi como um tapa frio e duro no rosto. Ao ver a devastação no meu rosto, ela suavizou um pouco o tom. Sinto muito que tenha sido assim, mas é para o melhor, para nós dois. Suas palavras eram vazias, e a dor de sua traição era avassaladora. Eu me virei, incapaz de olhar para ela por mais tempo. Tudo em que eu acreditava, tudo pelo que eu tinha trabalhado tinha sumido. Minha vida virou de cabeça para baixo em questão de horas. Enquanto Mônica continuava com seu dia, cantarolando e desempacotando compras, senti uma profunda sensação de perda e traição. A mulher com quem me casei se foi, substituída por alguém que eu não reconhecia mais. E agora eu tinha que descobrir como juntar os pedaços da minha vida despedaçada e seguir em frente. Conforme os dias passavam, a realidade da minha situação começou a se firmar. Mônica se movia pela casa, como se nada tivesse acontecido, se preparando para sua nova vida com Eric. Ela agiu como se fôssemos apenas colegas de casa, ocasionalmente me dando atualizações sobre os próximos procedimentos de divórcio e seus planos. Era surreal. Uma noite, Mônica mencionou casualmente que ela e Eric iriam tirar umas férias curtas. Acho que é melhor fazermos uma pequena pausa antes que tudo seja finalizado, ela disse. Não se preocupe, o advogado cuidou de tudo, não há nada que possa dar errado agora. Suas palavras mal foram registradas. Eu ainda estava me recuperando da descoberta do caso dela, e da revelação de que ela estava planejando isso há meses. Parecia que eu estava vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. O desrespeito flagrante de Mônica pelos meus sentimentos e pela vida que construímos juntos era impressionante. Quando chegou o dia da partida, Mônica mal se despediu. Ela jogou alguns itens de última hora na mala e acenou despreocupadamente. Vejo vocês em uma semana, ela disse, e com isso ela foi embora. O som da porta se fechando atrás dela ecoou pela casa vazia, amplificando a solidão e o desespero que se instalaram em meu coração. Sentei-me na sala de estar, olhando para o espaço que ela tinha acabado de desocupar. O silêncio era ensurdecedor. Eu sempre fui um bebedor moderado, apreciando uma taça de vinho com o jantar ou uma cerveja enquanto assistia a um jogo. Mas agora, a ideia de encarar minha realidade sem algum tipo de fuga era insuportável. Fui até o armário onde guardava minha pequena coleção de bebidas. Garrafas acumuladas ao longo dos anos, presentes de amigos e familiares. Eu me servi de uma bebida, esperando que isso anestesiasse a dor que havia se instalado em meu peito. Uma bebida se transformou em duas, e duas se transformaram em várias. Antes que eu percebesse, eu tinha consumido metade do meu suprimento anual de álcool. Os dias se misturavam. Eu me vi pegando a garrafa logo de manhã, incapaz de encarar o dia sóbrio. O álcool embotou as arestas afiadas da minha realidade, proporcionando alívio temporário da dor constante da traição. Passei meus dias em uma névoa, mal comendo, mal dormindo, apenas existindo em uma névoa de desespero e intoxicação. A casa parecia mais vazia do que nunca. Cada cômodo ecoava com memórias de tempos mais felizes, tempos em que Mônica e eu éramos um time, quando estávamos apaixonados. Essas memórias pareciam lembretes cruéis do que eu havia perdido. Tentei me distrair com televisão, livros, qualquer coisa, mas nada conseguia prender minha atenção. O álcool se tornou meu único consolo. Amigos e familiares ligaram, preocupados com minha repentina retirada da vida. Ignorei a maioria das ligações, incapaz de reunir energia para fingir que estava bem. Eu estava me afogando na minha própria miséria, e parecia que ninguém conseguia me alcançar. O isolamento era sufocante, mas eu não conseguia me libertar dele. Numa noite particularmente escura, me vi sentado no chão da cozinha, cercado por garrafas vazias. A sala girou ao meu redor, e senti uma onda de náusea me invadir. Agarrei minha cabeça, tentando me firmar, mas a dor emocional era muito intensa. Eu desmoronei, soluçando incontrolavelmente, o peso do meu coração partido caindo sobre mim de uma vez. Naquele momento de desespero, percebi que não podia continuar assim. O álcool era apenas uma fuga temporária, e estava me destruindo. Eu precisava encontrar uma maneira de lidar com a dor, de começar a reconstruir minha vida sem Mônica.
Mas o caminho à frente parecia impossível de navegar. Enquanto eu estava deitado no chão frio da cozinha, fiz um voto silencioso para mim mesmo. Eu tentaria me recompor para encontrar uma maneira de sair dessa escuridão. Eu devia a mim mesmo lutar pela minha própria felicidade, mesmo que parecesse uma tarefa intransponível. Com a saída de Mônica, eu tinha que aprender a me manter de pé novamente. Era a única maneira de começar a me curar. Os dias viraram semanas, e eu continuei a me isolar, me afogando em álcool e tristeza. A casa estava uma bagunça, e eu tinha perdido a noção do tempo. A única coisa que quebrou a monotonia do meu desespero foi o som de uma batida persistente na porta em um fim de tarde. Ignorei a princípio, esperando que quem quer que fosse embora. Mas as batidas continuaram, ficando mais altas e insistentes. Com um gemido, me arrastei para fora do sofá e cambaleei até a porta, abrindo-a para encontrar meu colega e amigo Ross parado ali. Ei, cara, Ross disse com a testa franzida de preocupação. Não tenho notícias suas há séculos. Pensei em passar aqui e ver se está tudo bem. Pisquei, tentando processar sua presença. O chefe te mandou? Perguntei, minha voz arrastada e meus pensamentos confusos pelo álcool. Ross balançou a cabeça. Não, eu vim por conta própria. Você está desaparecido há muito tempo. O que está acontecendo? Eu me afastei para deixá-lo entrar, sentindo uma mistura de constrangimento e alívio. Ross era uma das poucas pessoas com quem eu podia conversar. Ele era mais experiente na vida e nos relacionamentos, e eu sempre valorizei seus conselhos, mesmo que nem sempre os seguisse. Ao entrar na sala de estar, Ross observou o estado do lugar. Garrafas vazias espalhadas por todo lugar, o cheiro de álcool velho no ar, e eu, parecendo um desastre. Ele se virou para mim, seus olhos cheios de preocupação. O que diabos aconteceu com você, cara? Eu afundei de volta no sofá, passando a mão pelo meu cabelo desgrenhado. Mônica aconteceu, eu disse amargamente. Ela me deixou pelo produtor dela. Planejou tudo o tempo todo. Pediu o divórcio. Contratou advogados. Tudo. Ross sentou-se ao meu lado, soltando um assobio baixo. Droga, eu sabia que algo estava errado, mas não pensei que fosse tão ruim. Conte-me tudo. Respirei fundo e comecei a contar os eventos. A descoberta do caso dela, a maneira fria como ela revelou seus planos e sua partida com Eric. Não poupei detalhes, deixando as palavras saírem como o veneno que eram. Ross ouviu atentamente, sem interromper, até que eu terminei. Quando terminei, Ross balançou a cabeça. Odeio dizer isso, mas eu vi isso chegando. Eu avisei você sobre ela desde o começo. Olhei para ele, a dor nos meus olhos era evidente. Eu sei que você fez. Mas ela foi meu primeiro amor, meu único relacionamento. Eu estava cego para todo o resto. Ross suspirou, recostando-se na cadeira. Sim, eu entendo. Primeiros amores podem ser poderosos e podem nublar seu julgamento. Mas Mônica? Ela sempre pareceu um problema. Eu podia dizer que ela era egocêntrica e manipuladora. Eu só esperava que você visse isso antes que fosse tarde demais. As palavras dele doeram, mas eu sabia que eram verdade. Ross sempre foi direto comigo, e ele tinha meus melhores interesses no coração. Eu deveria ter escutado você, eu admiti. Mas eu estava tão envolvido em meus sentimentos por ela. Eu não conseguia ver como ela realmente era. Ross me lançou um olhar simpático. É difícil, cara. O amor nos faz fazer coisas malucas, mas agora você sabe. Você não pode mudar o passado, mas pode aprender com ele. Ficamos em silêncio por um momento, o peso da minha situação se acomodando entre nós. Finalmente, Ross falou novamente. Então, o que você vai fazer agora? Dei de ombros, me sentindo perdida. Não sei. Ela levou tudo. A casa, o carro, a maioria das nossas economias. Eu mal estou aguentando. Ross assentiu pensativamente. Olha, eu sei que você está passando por um inferno agora, mas precisa se recompor. Beber até o esquecimento não vai resolver nada. Você precisa de um plano. Olhei para ele, desespero nos meus olhos. Mas o que posso fazer? Ela já venceu. Ela tem tudo. Ross se inclinou para a frente, sua expressão séria. Ela pode ter levado muito, mas não levou seu espírito. Você pode reconstruir sua vida. Vai ser difícil,
Mas é possível. E eu estou aqui para ajudar você a passar por isso. Suas palavras eram como uma tábua de salvação, me tirando das profundezas do meu desespero. Pela primeira vez em semanas, senti um lampejo de esperança. Talvez, só talvez, eu pudesse encontrar uma maneira de seguir em frente. Obrigado, Ross, eu disse, minha voz tremendo. Não sei o que faria sem você. Ele me deu um tapinha no ombro, oferecendo um sorriso tranquilizador. É para isso que servem os amigos. Agora, vamos limpar esse lugar e começar a pensar nos seus próximos passos. Você tem muito trabalho pela frente, mas eu sei que você consegue. Com Ross ao meu lado, comecei a ver um caminho para sair da escuridão. Não seria fácil, mas eu estava determinada a retomar o controle da minha vida. Um passo de cada vez, eu reconstruiria. E eu não deixaria a traição de Mônica definir meu futuro. Enquanto Ross e eu estávamos sentados na minha sala de estar discutindo os próximos passos, ele de repente tinha um olhar pensativo no rosto. Sabe, pode haver uma maneira de se vingar de Eric, ele disse, estreitando os olhos com uma pitada de determinação. O que você quer dizer? Perguntei, curioso. Ross se inclinou para a frente. O marido do meu tio é tenente da polícia. Certa vez, ele me disse que Eric estava envolvido em alguns negócios obscuros, negócios ilegais de drogas. Os lucros desses negócios eram frequentemente muito maiores do que qualquer coisa que ele ganhasse oficialmente. Eric conseguiu ficar longe de problemas porque nunca se envolveu diretamente. Mas se pudermos encontrar evidências concretas e apresentar acusações diretas contra ele, ele não conseguirá escapar disso. Meu coração disparou. Essa pode ser a pausa que eu precisava. Mas por que Eric ainda não foi preso? Eu perguntei. Se a polícia sabe sobre suas atividades, por que ele ainda está livre? Ross suspirou. Porque há peixes maiores para fritar. As operações de Eric são pequenas comparadas a outros casos em que eles estão trabalhando. Mas isso não significa que não podemos fazer algo a respeito. Se cronometrarmos direito, podemos derrubá-lo depois que ele se casar com Mônica, causando mais danos a ambos. Senti uma onda de esperança. Você acha que o marido do seu tio poderia nos ajudar? Ross assentiu. Absolutamente. Vamos até a delegacia e descobrir mais. Saímos da minha casa e fomos direto para a delegacia. O marido do tio de Ross, tenente Frank Mitchell, nos recebeu calorosamente. Ross explicou a situação, e a expressão de Frank ficou séria enquanto ele ouvia. Estou querendo derrubar Eric há muito tempo, Frank admitiu. Ele é escorregadio, sempre consegue ficar um passo à frente. Mas se pudermos reunir evidências suficientes para fazer acusações diretas contra ele, podemos pegá-lo. Passamos as próximas horas revisando os detalhes. Frank pegou arquivos e relatórios, nos mostrando a extensão das operações de Eric. Era uma rede emaranhada de negócios ilegais, lavagem de dinheiro e corrupção. O desafio era encontrar uma maneira de ligar tudo isso diretamente a Eric. Precisamos pegá-lo em flagrante ou encontrar alguém disposto a testemunhar contra ele, explicou Frank. Não vai ser fácil, mas é possível. Ross e eu trocamos olhares determinados. Vamos lá, eu disse. Mas vamos esperar até que ele se case com Mônica. Quero que ela sinta o impacto total disso. Frank assentiu. Entendido. Reuniremos tudo o que precisamos e faremos nossa jogada na hora certa. Nos próximos dias, trabalhamos incansavelmente com Frank para reunir evidências. Seguimos pistas, contatamos informantes e juntamos as peças do quebra-cabeça das atividades ilegais de Eric. Foi um processo exaustivo, mas saber que estávamos chegando mais perto da justiça nos manteve motivados. Enquanto isso, Mônica retornou de suas férias com Eric e o processo de divórcio começou. Assim como ela havia planejado, tudo correu bem para ela. Ela ficou com a casa, o carro e uma parte significativa das nossas economias. Senti a dor da traição novamente, mas mantive meu foco no quadro geral. Uma semana depois, Mônica e Eric se casaram em uma cerimônia luxuosa. Os jornais e as mídias sociais estavam cheios de fotos de sua união feliz. Fiquei doente ao ver como eles ostentavam facilmente sua nova vida, mas eu sabia que seu tempo estava se esgotando. Finalmente, o dia chegou.
Frank tinha reunido evidências suficientes para fazer acusações contra Eric. Nós coordenamos com a polícia, certificando-nos de que tudo estava no lugar. Enquanto Eric e Mônica se deleitavam com o brilho do novo casamento, as autoridades entraram em ação. A prisão aconteceu rapidamente e sem aviso. Eric foi levado sob custódia, e as acusações contra ele eram extensas. O mundo de Mônica desmoronou enquanto ela via seu novo marido sendo levado algemado. O choque e a descrença em seu rosto eram uma pequena, mas satisfatória, justificativa para a dor que ela havia me causado. A notícia se espalhou rapidamente, e a reputação de Mônica estava em frangalhos. Ela havia amarrado seu destino ao de Eric, e agora estava enfrentando as consequências. A propriedade e o dinheiro que ela tanto lutou para garantir estavam agora sob escrutínio, e ela se viu sob investigação também. Enquanto eu observava os eventos se desenrolarem, senti uma sensação de encerramento. Não era só sobre vingança, era sobre justiça. Mônica e Eric fizeram suas escolhas, e agora eles tinham que encarar as repercussões. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente, mas saber que eles não escapariam ilesos me deu forças para seguir em frente. Apesar das montanhas de evidências contra Eric, Mônica de alguma forma conseguiu se livrar do escândalo. Ela contratou um advogado de alto nível, que construiu um caso em torno de sua ignorância sobre as atividades ilegais de Eric. No tribunal, ela convincentemente se retratou como uma vítima involuntária, enganada pelo charme e engano de Eric. O juiz decidiu a seu favor, e Mônica foi exonerada. Seus amigos e parentes se uniram em torno dela, acreditando em sua história de inocência. Embora ela tenha escapado das ramificações legais, ela não podia tocar nos bens de Eric, pois eles foram apreendidos pelas autoridades. Mônica ficou apenas com o que ela havia tirado de mim. Para mim, essa foi outra pílula amarga de engolir. Mônica mais uma vez caiu de pé, enquanto eu ainda estava juntando os pedaços da minha vida despedaçada. Estava claro que ficar na cidade, cercado por memórias de nossa vida juntos, só prolongaria minha dor. Eu precisava de um novo começo, longe do fantasma do meu passado. Decidi visitar o rancho do meu avô a várias centenas de quilômetros de distância. Fazia anos que eu não ia lá, mas o pensamento dos campos abertos, dos cavalos e da simplicidade da vida rural me chamava. Arrumei algumas coisas essenciais e peguei a estrada, deixando a cidade e suas memórias dolorosas para trás. Quando cheguei ao rancho, meu avô me recebeu de braços abertos. Ele era um homem durão e prático, que tinha vivido uma vida longa e plena. O rancho era seu orgulho e alegria, um lugar onde o trabalho duro e a beleza da natureza se uniam. Ele não fez muitas perguntas sobre o porquê de eu estar ali, sentindo que eu precisava de tempo e espaço para me curar. A vida no rancho era um contraste gritante com a cidade. Eu acordava cedo todas as manhãs para ajudar meu avô a empilhar feno, cuidar dos cavalos e lidar com várias tarefas. O trabalho físico era extenuante, mas era exatamente o que eu precisava. Manteve minha mente e meu corpo ocupados, deixando pouco espaço para a dor e a traição que me consumiram. Os dias se transformaram em semanas, e comecei a encontrar um ritmo em minha nova vida. A simplicidade da vida rural era um bálsamo para minha alma ferida. Encontrei consolo nos momentos de silêncio, observando o sol nascer sobre os campos e o ritmo suave dos cavalos enquanto pastavam. A sabedoria e a força silenciosa do meu avô eram uma fonte constante de conforto. De volta à cidade, Mônica continuou sua carreira. O caso com Eric manchou um pouco sua reputação, mas ela conseguiu se recuperar. Ela voltou para nossa casa, continuando como se nada tivesse acontecido. Sua sorte pareceu persistir, e com o tempo ela recuperou seu lugar na indústria musical. Embora sua carreira nunca tenha alcançado o ápice que ela esperava, ela conseguiu manter um nível constante de sucesso. Apesar de tudo o que aconteceu, eu me vi sentindo uma sensação de encerramento. O sucesso contínuo de Mônica não doeu tanto quanto antes. Eu tinha encontrado um novo propósito e um novo modo de vida que me trouxe paz. O rancho se tornou meu santuário, um lugar onde eu poderia me reconstruir longe do caos e do coração partido. Uma noite, enquanto eu estava sentado na varanda com meu avô, observando o pôr do sol, ele se virou para mim e disse: "Você fez bem aqui, filho.
Você tem uma força em você que a maioria das pessoas nunca encontra. Suas palavras ressoaram profundamente. Percebi que meu tempo no rancho não só me ajudou a curar, mas também revelou uma resiliência que eu não sabia que possuía. A traição de Mônica tinha sido um cadinho, me forjando em uma pessoa mais forte e autoconfiante. Conforme os meses passavam, eu me envolvia mais nas operações do rancho, e meu vínculo com meu avô ficava mais forte. Eu encontrava alegria nas coisas simples, consertando cercas, montando cavalo e na camaradagem da pequena comunidade rural. A dor do meu passado ainda persistia, mas não me definia mais. Em uma manhã fria de outono, meu avô e eu nos sentamos na varanda, aproveitando a tranquilidade do rancho. O trabalho tinha sido constante, e o senso de rotina tinha feito maravilhas para meu espírito. Enquanto tomávamos nosso café, o som de pneus triturando no cascalho chamou nossa atenção. Um carro estava se aproximando da casa. Para minha surpresa, era Ross. Ele saiu do carro, com um largo sorriso no rosto, enquanto se aproximava de nós. Olá, ele gritou. Pensei em vir dar uma olhada em você, ver como você está. Eu me levantei, um sorriso se espalhando pelo meu rosto. Ross, é bom ver você, cara. Venha aqui. Nós nos acomodamos na varanda, nós três conversando sobre a vida no rancho e relembrando os velhos tempos. Ross era, sempre uma presença bem-vinda, e sua visita era uma pausa agradável da nossa rotina diária. Depois de um tempo, meu avô se desculpou, deixando Ross e eu sozinhos. Conforme a conversa se tornou mais pessoal, Ross olhou para mim pensativamente. Então, como tem sido realmente? Você parece melhor. Eu assenti, respirando fundo. Sim, tem sido bom para mim aqui. O trabalho, a paz. É o que eu precisava. Ross sorriu. Fico feliz em ouvir isso. Você merece um pouco de paz depois de tudo. Houve um breve silêncio, antes de Ross falar novamente. Você ouviu alguma coisa sobre Mônica? Eu balancei a cabeça. Não muito. Tento não pensar nela. Ross se recostou, uma expressão séria no rosto. Bem, eu ouvi algumas coisas. Ela ainda mora na sua antiga casa. A carreira dela melhorou um pouco depois de todo o desastre com Eric. Ela tem trazido homens diferentes para casa. Parece que ela seguiu em frente completamente. Suspirei, uma mistura de emoções girando dentro de mim. Acho que isso não me surpreende. Ela sempre teve um jeito de cair de pé. Ross assentiu. Ela definitivamente não parece estar pensando em você. E honestamente, você não deveria desperdiçar mais sua energia pensando nela. Olhei para os campos, a sensação familiar de paz me inundando. Você está certo, Ross. Ela fez suas escolhas e eu fiz as minhas. Cansei de deixá-la controlar meus pensamentos. Ross sorriu, dando um tapinha no meu ombro. Esse é o espírito. Você tem uma coisa boa acontecendo aqui. Não deixe o passado te segurar. Quando Ross saiu mais tarde naquele dia, senti uma sensação renovada de clareza. O capítulo de Mônica na minha vida estava realmente acabado. Eu tinha uma nova vida, um novo propósito e o apoio do meu avô e de amigos como Ross. A dor da traição foi substituída por uma força silenciosa, e a paz do rancho se tornou o meu santuário. Levantei e fui para casa. Amanhã seria outro dia agitado.